irmãs, nós ouvimos esse longo relato, esse ano segundo Mateus, que nos faz ver todo o drama da paixão, morte de Jesus. Nós, iniciando hoje a Semana Santa, refletimos esse texto com vagar, percebendo algumas coisas que nos chamam muita atenção. Uma das coisas que me chamam muita atenção nesse texto é a solidão de Jesus, como ele ficou sozinho, como todos foram se afastando na traição, na negação e no medo, e todos se afastaram de Jesus. Chama muita atenção desse texto também Jesus dizer: vocês ficarão decepcionados, porque esperavam uma resposta que não é a resposta que Jesus deu. Como já refletimos antes de entrarmos na capela, todos esperavam uma resposta de triunfo, de glória, uma resposta de poder, de restabelecimento do reinado, e Jesus não faz isso. Jesus enfrenta os desafios, enfrenta a traição, enfrenta a negação, enfrenta a solidão. Até na hora de rezar, os seus discípulos dormem e não conseguem rezar com ele. E chama muita atenção nesse longo texto o silêncio de Jesus. Quando os próprios sacerdotes e anciãos e o próprio governador vão perguntar a Jesus: você não se defende? E Jesus permanece em silêncio e não se defende das inúmeras acusações, até a acusação final, chamando-o de blasfemador. Jesus permanece silente, ouvindo todos os desafios, os insultos e tudo aquilo que vai ultrajando a sua pessoa e desqualificando a sua missão. E o próprio grito final de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? E chama que depois da morte, os sacerdotes, os anciãos, os religiosos, vão falar com o governador e o chamam de Senhor. E quem chama Jesus de Senhor, e dizendo esse realmente era o Filho de Deus, é um pagão, é um soldado romano, é alguém que não comungava da fé do povo judeu. Aqueles que comungavam da mesma fé chamam Pilatos de Senhor e diz: Senhor, nós lembramos que ele disse que vai ressuscitar. E como é o soldado romano que vai dizer: esse homem realmente é o Filho de Deus. Ser filho na Bíblia, como já dissemos também, é ser semelhante ao Pai. Por isso que Jesus não aceita ser o filho de Davi, ele não quer ser semelhante a Davi, ele é o Filho de Deus, ele quer ser semelhante a Deus, porque é seu filho, porque é Deus mesmo que caminha conosco. Que nós possamos, neste Domingo de Ramos, fazer eco às palavras do Papa Leão XIV, que pede pela paz num mundo cada vez mais enredado na guerra. Os efeitos dessa guerra que nós estamos, por enquanto, ouvindo notícias, mas os efeitos já vão chegando até nós. Os efeitos já muitos vão utilizando de especulação para explorar o povo.
Nós estamos vivendo um tempo de imensos desafios, sejam pessoais, sejam sociais, comunitários, sejam políticos, sejam econômicos. Nós vamos viver imensos desafios. E é nesse mundo, nesse cenário e nesses desafios que nós somos chamados a sermos seguidores de Jesus. Ser seguidor de Jesus não é ser um imitador, mas alguém que segue seus passos nos conflitos. Esse texto que nós ouvimos da paixão é todo ele marcado por inúmeros conflitos. É todo ele marcado por inúmeras situações desafiadoras. Nós somos chamados a discernir, tanto tempo depois desta cena da paixão, e depois de tantos absurdos na história, tantos holocaustos, agora acaba de ser proclamado pela Organização das Nações Unidas o holocausto, o extermínio, o crime contra a humanidade na escravidão, para que ninguém relativize mais a escravidão dos que foram trazidos escravizados da África para as Américas. Os países do mundo inteiro manifestaram ser um dos maiores crimes da humanidade, com o apoio de tantos. Tanta gente se calou, tanta gente deixou passar esse crime terrível que foi a escravização do povo que veio da África e que foi trazido e escravizado de maneira tão cruel. Ainda hoje existem muitas escravidões no mundo do trabalho, no submundo do trabalho, escravização ideológica, escravização econômica, escravização política. Que nós tenhamos bem atentos à morte de Jesus, que celebramos nessa Semana Santa, precede o que celebraremos no próximo domingo, a ressurreição do Senhor, que está vivo no meio de nós, para nos fortalecer. Que o silêncio de Jesus, como vimos, não é um silêncio de omissão, não é um silêncio de quem não tem nada a ver com isso, mas é um silêncio diante da covardia, diante da opressão dos poderosos, diante da mentira dos que impõem a Jesus uma morte vergonhosa, uma morte que fere, uma morte que destrói. Jesus resiste, Jesus insiste, Jesus persiste no caminho do amor. Que todos nós possamos, no início desta Semana Santa, pedir essa força de perseverança, essa força de, na nossa fragilidade, na fraqueza de cada um de nós, saibamos enfrentar, anunciando o seu amor e a paz. Que celebrar hoje o Domingo de Ramos seja para nós um compromisso. Senhor, eu estou contigo, não para mentir, não para enganar, não para depois te trair e voltar atrás. Ajuda-me, Senhor, a caminhar contigo até o fim. Amém. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se
no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.